A luta contra a dengue no Brasil chegou num ponto de virada. E no centro dessa transformação toda, tem uma figura que a gente conhece bem, o agente comunitário de saúde. Só que olha, é hora de repensar tudo o que a gente achava que sabia sobre o trabalho desse profissional. Para 2025, o papel dele foi totalmente reinventado. Bora entender como essa linha de frente da batalha mudou para sempre. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só olhar para esse contraste. Antigamente, o agente comunitário de saúde, o ACS, o foco dele era quase que só no mosquito. A missão era uma: caçar criadouro. Hoje, o jogo virou completamente. O foco agora está nas pessoas. A missão é proteger a comunidade. E para isso, claro, precisa de um monte de habilidade nova. Mas por que essa mudança tão radical? A resposta é bem simples, na verdade. As epidemias de dengue ficaram tão pesadas que o jeito antigo de lutar contra a doença simplesmente não dava mais conta. Era preciso evoluir. E aí vieram novas diretrizes nacionais que basicamente oficializaram essa transformação, transformando o ACS num profissional de saúde muito mais completo e preparado para o cenário complexo que a gente tem hoje. Então, vamos para a primeira grande evolução. O ACS deixou de ser aquele mero inspetor para se tornar um diagnosticador social. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele não chega mais só apontando o problema. Agora ele investiga o porquê do problema. Essa aqui era a abordagem de antes. Era bem direta, né? Quase uma ordem. E muitas vezes acabava soando como se a culpa fosse do morador. Era aquela coisa bem de fiscal mesmo, sabe? Que no fundo não resolvia a causa do problema e ainda podia criar uma barreira, uma desconfiança. Agora, olha só a diferença. A nova abordagem é investigativa. Com uma perguntinha simples, o ACS muda totalmente a conversa. A caixa d'água aberta deixa de ser um erro do morador e vira um sintoma de um problema bem maior, como, por exemplo, a falta de abastecimento de água no bairro. E é exatamente isso tal do diagnóstico social. Não é só ver o problema, é entender por que ele acontece. Essa abordagem constrói uma confiança enorme e permite que o ACS seja a ponte entre os perrengues do dia a dia da comunidade e o sistema de saúde. É buscar soluções de verdade, não só um band-aid. Ok, agora a gente vai para a segunda nova habilidade. E essa aqui, pessoal, salva vidas. Literalmente. É o desenvolvimento de um olhar clínico para fazer uma vigilância ativa ali, dentro da casa das pessoas. Mas antes da gente avançar, é fundamental entender o que são os sinais de alarme. Eles são traiçoeiros, perigosos mesmo, porque costumam aparecer justamente quando a pessoa acha que está melhorando, porque a febre baixou. Reconhecer esses sinais é, sem exagero, a diferença entre a vida e a morte. É aqui que o novo papel do ACS vira uma ferramenta poderosíssima. Dá uma olhada nesse guia. O ACS agora é treinado para, numa conversa normal no portão de casa, já sacar o nível de risco. Se a pessoa fala sobre febre e dor no corpo, ele sabe que é um caso suspeito e orienta a ir para a UBS. Mas, se ele ouve a frase, a febre passou, mas estou com uma dor de barriga muito forte, ou minha gengiva está sangrando, pronto, acendeu o alerta. São sinais de alarme. E aí a ação é imediata, é garantir transporte urgente para uma UPA ou hospital. Ele não só aconselha, ele age. E essa ação rápida salva um tempo que vale uma vida. E evolução não para por aí. O ACS de 2025 também está na linha de frente da implementação de novas biotecnologias. Ele se tornou aquela ponte de confiança, sabe, que é indispensável entre a ciência de ponta e a aceitação da comunidade. A primeira dessas novas armas é a vacina contra a dengue, que agora faz parte da estratégia nacional. Só que a aplicação dela tem umas regras bem específicas e o ACS é a principal fonte de informação correta para todo mundo. Então, o ACS precisa comunicar essas regras com clareza. A primeira de todas é o público-alvo. A campanha de 2025 foca em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A segunda regra é o esquema da vacina. Para a proteção ser completa, são necessárias 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre uma e outra. E por fim, a regra talvez mais crítica de todas. Quem já teve dengue precisa esperar 6 meses para poder tomar a vacina. É o ACS, que conhece cada família da sua área, a peça-chave para garantir que essa orientação vital seja seguida direitinho. Agora vamos para a segunda ferramenta que é ainda mais revolucionária. É o chamado método Wolbachia. A ideia é usar uma bactéria que é totalmente natural para basicamente neutralizar a capacidade do mosquito de transmitir o vírus. O método funciona de um jeito surpreendentemente simples. Primeiro, mosquitos com a bactéria Wolbachia, ou os valbitos, são soltos numa área. Segundo, eles acasalam com os mosquitos locais e passam a bactéria para os filhotes. Com o tempo,
toda a população de mosquitos daquela região é substituída por uma nova geração que tem a Wolbachia e por isso não consegue mais transmitir o vírus da dengue. É uma solução que se mantém sozinha. Incrível, né? O ponto crucial aqui é combater a desinformação. O material de treinamento do Ministério da Saúde é super enfático. O método Wolbachia não envolve modificação genética, não é transgênico. A bactéria é 100% natural e segura para as pessoas e para o meio ambiente. E o ACS tem a missão de levar essa mensagem bem clara para a comunidade, garantindo que todo mundo confie na tecnologia. E isso nos leva à mudança final e talvez a mais profunda de todas. A estratégia não é mais sobre o que o agente de saúde faz sozinho. A grande sacada é como ele mobiliza toda a comunidade para se tornar uma parceira ativa nessa luta. A nova estratégia é genial. O ACS atua como um centro de articulação. Em vez de bater de porta em porta sozinho, ele identifica e treina as lideranças da comunidade, o diretor da escola, o pastor, o presidente da associação de moradores. Essas pessoas viram multiplicadoras, levando a informação correta para as suas redes. É assim que se constrói uma muralha de confiança contra as fake news e se transforma a comunidade em parceira ativa na luta. No final das contas, todo esse trabalho precisa ser registrado. E é importante entender que o registro do ACS não é mera burocracia, não é só papelada. Aquilo ali é a inteligência do sistema de saúde. Cada anotação sobre um caso suspeito, um foco de lixo ou uma criança que precisa da segunda dose da vacina alimenta o sistema, direcionando recursos e ações. O registro do ACS é o que diz para a ajuda exatamente onde ela precisa ir. E a gente termina com essa pergunta, que resume bem a revolução que a gente acabou de ver. E se o nosso maior inimigo pudesse se tornar um aliado? A ciência está mostrando que sim. E isso é só um vislumbre do futuro inovador e surpreendente da saúde pública. Valeu pela companhia!